Oi pessoal, tudo bom com vocês? Meus irmãos, uma notícia que tá chegando, várias pessoas perguntaram isso para mim através do WhatsApp. Uma notícia que tem chegado aqui que até me deixou assim meio. Peraí, o que está acontecendo? Vários irmãos de outros canais de YouTube que se dizem médiums e tal estão dizendo que o umbral foi esvaziado, que os médiums que estão recebendo entidades nos centros kardecistas, centros de umbanda, seja o que for, não são não são mais os seres do umbral. Enfim, eu fiquei assim meio chocado com esse tipo de notícia, né? E fui até pesquisar para ver quem é que estava falando isso. Óbvio que eu não vou falar nomes, mas realmente foi dito. Meus irmãos, o umbral é dividido em três partes. O que chamamos de umbral, né? Na verdade, é a atmosfera aqui da Terra. Ela é dividida em três partes. O umbral grosso. O umbral grosso é o mais denso de todos. É lá onde ficam os espíritos sem luz. Esses espíritos que estão no umbral grosso são os espíritos que já escolheram. Eles já escolheram, não quero seguir, eu renego a fonte criadora, não quero seguir. Tá? Então eles já fizeram a escolha deles. O umbral grosso onde estão os espíritos mais trevosos, onde estão os magos negros, onde estão espíritos que simplesmente só fizeram o mal e só tendem a fazer o mal. Se reencarnar esse espírito aqui, ele vai vir e vai fazer mais maldade. Então são aqueles espíritos que, desta vez, neste degrau evolucionário que a gente está vivendo, nessa transição, não tem como. Não vai dar tempo de despertá-los, digamos assim. Então eles ficam, nossa, é um umbral grosso, um umbral médio, um umbral médio onde todos nós, sem exceção, passamos. Só que com os nossos atos aqui na Terra, com o nosso nível de consciência, o nosso nível vibracional, a gente pode ficar ali 1 segundo ou 1000 anos. Vai depender muito da vida que nós tivemos, do nosso grau evolucionário, do nosso nível de amor que a gente tem aqui no nosso peito, pela humanidade, pela natureza, pelos animais, por tudo. Então vai depender muito desse grau espiritual da pessoa. Ela pode ficar lá 1 segundo ou 1000 anos. Existe o terceiro umbral. O terceiro umbral é onde estão as cidades espirituais. Onde está lá o nosso lar, onde está Aruanda, né, que é a cidade espiritual dos umbandistas, onde estão as cidades espirituais, onde os espíritos são, quando saem do umbral médio, alguns têm que ir lá e ser resgatados, né, por tantos vícios, porque existe o vício do pensamento, existe o vício do fazer sempre a mesma coisa, né? Transformar, comer pode se transformar num vício, ver televisão pode se transformar num vício, falar, a pessoa pode ter vícios de linguagem. Então, existem tantas formas de vício, dependendo da quantidade disso, como eu disse antes, o grau consciência da pessoa, né? E o grau vibracional da pessoa, o grau de amor da pessoa. Alguns ficam lá tanto tempo que precisam ser resgatados, né? No kardecismo chamam de os samaritanos, né, que vão até lá resgatar. Né? Na Umbanda diz que são os próprios Exus que vão lá, são os mensageiros. E não importa no que você acredita. Mas irmãos que têm um grau um pouco maior, eles entram lá para resgatar os outros irmãos que precisam ser resgatados e levados para essas cidades espirituais. Quando chega nesse terceiro umbral, onde estão as cidades espirituais, esses irmãos são harmonizados, reenergizados. Eles passam por um processo de cura. Eles passam por estudos. Eles são colocados para trabalhar em outras funções. Né? Eles recebem a alimentação, eles recebem água, eles recebem tudo o que eles precisam, eles recebem nessas cidades espirituais para se curar. E mesmo assim, alguns ficam lá rejeitando aquilo durante anos e anos e anos, até que um dia ele desperta lá e fala, olha, você vai ter que voltar para a Terra.
Então você não aprendeu nada no tempo que você viveu na Terra, você vai ter que voltar para a Terra, não tem jeito. Por quê? Aqui no mundo espiritual você não quer fazer nada, você não quer trabalhar, você não quer participar de nada, você não quer auxiliar nada. Então você vai voltar para a Terra para ver se você consegue aprender, para ver se essa sua mentalidade melhora. Aí quando você voltar para cá, você vai voltar numa condição melhor. Essas são as experiências que a gente tem que passar em Terra. As nossas experiências encarnadas são para quebrar dogmas, quebrar crenças limitantes, coisas que nos são ensinadas até mesmo pelas próprias religiões, desde que nós crescemos, que são erradas, são ensinadas para nós erroneamente, coisas que a sociedade impõe, o consumismo, né? Materialismo, isso tudo a gente tem que voltar, porque isso tem que ser quebrado aqui, porque lá não tem posses. Então é necessário a reencarnação. Enfim, então existem esses 3 umbrais. No terceiro umbral, onde ficam as cidades espirituais, onde os espíritos são preparados, alguns para seguir a sua evolução espiritual, outros para encarnar em mundos mais avançados, outros para voltar para a Terra e reencarnar aqui, né? Então existe todo esse preparo. O que está acontecendo? Tá? Eu estou aqui desmistificando coisas que estão sendo ditas, tá? Como é o meu trabalho fazer. O umbral grosso, onde estão os espíritos mais trevosos, ele já está sendo esvaziado, mas isso é desde 2012. A quantidade de espíritos desencarnados é quase o dobro da quantidade de espíritos encarnados. Tá? Então, se nós somos 8 bilhões, tem mais de 15 bilhões lá em cima. Então, esses espíritos do umbral grosso eles já estão sendo levados, tá? Eles são retirados, a maioria deles contra a vontade, né? Então eles têm que ser, eu até brinco, tem que botar ele em coma, mas não é isso. Eles são adormecidos energeticamente, eles entram numa espécie de um sono, de uma hibernação, são removidos de lá, colocados dentro de naves espirituais e são levados para planetas de 3D mais atrasados do que o nosso. E lá, eles são colocados em cidades espirituais lá e são preparados para reencarnar lá. Então, o que está acontecendo? O terceiro umbral já está sendo esvaziado, mas ainda não foi totalmente esvaziado. Ainda tem muito trevozinho lá. Tá? O umbral médium, ele continua igual. Por enquanto, ele ainda está igual, não vai ser mexido. E o terceiro umbral, onde ficam as cidades espirituais, também não vai ser mexido por enquanto. Só o umbral grosso está sendo esvaziado, mas ele ainda não foi esvaziado. Então, gente, os espíritos que estão se manifestando, até mesmo os obsessores que estão se manifestando, continuam vindo desses lugares. Tá? Só deu uma melhorada na vibração, porque agora está um pouco mais vazio. Eu acho que não chegou nem na metade do povo que está lá. Tá? Mas aí muitos deles já estão sendo separados, porque vai vir uma nave grande. Chico Xavier chamava de planeta chupão, tem alguns que estão chamando de planeta higienizador, né, que vai ser levado todas essas almas de uma vez só, todos esses espíritos de uma vez só, e de lá será conduzido para planetas de terceira densidade que tem um nível vibratório igual ao deles. Tá? Mas essa nave está chegando, não chegou ainda. Então tem muitos espíritos sendo separados e tem outros que já foram levados. Tá? Mas ainda está tudo normal, como era antigamente. Tá? Quando nós sairmos de vez da terceira para a quinta densidade, aí o umbral grosso não vai existir mais, mas vai continuar o umbral médio e o terceiro umbral. Só o grosso que não vai existir mais, porque aqueles mais trevosos, aqueles mais casca grossa, eles já não vão mais poder participar, né, da vida com a gente, interagir com a gente. Entende? Então só esse umbral grosso que não vai existir mais, mas o umbral e o umbral médio e o terceiro umbral continuam existindo normalmente, tá? Até chegar numa próxima fase de evolução, onde não será mais necessário um umbral médio, só teremos o terceiro umbral, que aí as pessoas, quando desencarnarem, vão direto para as cidades espirituais. Tá? Mas é isso que está acontecendo. Não foi esvaziado ainda,
não está vazio e os espíritos que estão se manifestando continuam sendo espíritos como nós, tá? Outra coisa que também tem falado muito, irmãos extraterrestres se manifestando como médiuns, como guias de Umbanda. Sim, isso é verdade. Não são todos, tá? É uma minoria, mas sim, eles estão vindo, estão se manifestando como guias de Umbanda. Vem, fazem o que tem que fazer, transmite a mensagem que tem que transmitir e vão embora. Teve uma época, agora ano passado, que devido ao medo, não foi ano passado não, foi 21, tá? Foi 2021. Devido ao medo do que estava acontecendo no planeta, né? Daquele todo mundo fechado dentro de casa, aquela coisa toda, aquele medo todo na psicosfera, a gente não estava conseguindo fazer contato com os seres, a gente não estava conseguindo se conectar a eles. Muito menos eles descerem aqui para falar com a gente. Não tinha como. O que acontecia? Eles se manifestavam, eu trabalhava numa casa aqui em Vargem Grande de Umbanda, eles se manifestavam através de uma vovó, que o pessoal chama de preta velha, que de preta não tem nada e de velha muito menos. Eles se manifestavam através da cabeça de uma médium, né? Faziam a ligação com a mente da médium, me chamavam, transmitiam para mim o que eles precisavam transmitir, para outros também, né? Depois subiam. Isso é verdade, isso tem acontecido bastante, mas é uma minoria, né? Eles vêm, falam o que tem que falar, trabalham o que tem que trabalhar e voltam para suas naves, mas não é uma incorporação, é como se fosse um acoplamento, eles usam a mente dele na nossa, aí falam o que tem que falar, fazem o que tem que fazer, desacoplam e voltam para casa, tá? Isso também é uma verdade, tá? Isso tá, na verdade, está se tornando cada vez mais comum. Ainda é uma minoria, mas está se tornando mais comum, que eu tenho visto muito por aí. Como eu conheço a vibração, eu já sei quem é quem, né? Então, opa, eu já passo já aí, né? Mas é isso, meus irmãos. O umbral não está sendo esvaziado, tá? Continua lá o umbral médio e o terceiro umbral, normalmente, como sempre foi, continuam os trabalhos intensos lá, eles trabalham 24 horas por dia. Um umbral grosso, sim, está sendo esvaziado, mas não está vazio, tá? O que foi levado de lá foi menos da metade do povo que está lá, ainda tem muita gente para ser levada, tá bom? Então eu estou aqui desmistificando coisas que estão falando por aí que não são verdade, essas informações não procedem, tá? Eu espero ter ajudado vocês, um grande abraço.